Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Clean Code ou código limpo, tá? Para quem já sabe um pouquinho de programação, pode ter ouvido falar já desse termo, né? E esse termo, ele dita basicamente quais são as regras aí, ou pelo menos convenções que a gente tem que aplicar para ter o nosso código legível e fácil de sustentar num médio e longo prazo, tá bom? Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, já deixa o like de você aqui, já se inscreve aí no canal, me segue nas redes sociais e não se esqueça de comentar aqui algum conteúdo que você queira ver no futuro e também mandar lá no Instagram, no WhatsApp, sobre temas que você gostaria de ver, tá bom? Bom, o Clean Code, ele é um estilo de programação que vai servir aí de fato para você deixar o seu código mais limpo, tá? Então, pô, se você já olhou algum código de algum projeto já existente, já em andamento, muitas vezes você pode ter se perguntado, pô, por que isso aqui não foi feito da forma Y? E, pô, reduzido aí alguns comentários, algum lixo que tem no código, né? Algum código que está comentado também. Isso é complicado quando a gente fala aí de médio e longo prazo. A gente tem que ter uma governança muito boa para evitar que esse lixo esteja sendo criado, né? Principalmente com as revisões de código e tudo mais. Mas o foco aqui não é mais essa revisão de código, de qualidade de código, mas sim, tipo, no momento de desenvolvimento, né? Ou até mesmo se você está olhando alguma coisa já desenvolvida e você pode otimizar esse código, melhorar a escrita dele, tá? O Clean Code, ele é basicamente aí um código que é escrito de forma clara e concisa, usando nomes de variáveis e funções que são descritivos, né, que de fato descrevem aquilo que está sendo feito, aquela variável, e que seja consistente ao longo do código, né? Então, pô, evitar muito abreviação, escrever uma variável com um nome, depois a outra você escreve com a abreviação, ou escreve uma em português, a outra em inglês, e elas são sobre a mesma coisa, tá? A gente tem muita dificuldade nisso. Isso vai facilitar muito que outras pessoas entendam o seu código e que seja fácil desse código ser sustentado e que sejam feitas modificações nele no futuro, tá? Então é muito importante a gente manter um código limpo para que o nosso projeto funcione e o nosso produto funcione num longo prazo, tá bom? Evitar também duplicação de código, então, pô, escrever o mesmo código mais de uma vez, copiar e colar, né, o que a gente costuma fazer às vezes, do nosso próprio código. E, de fato, escrever funções específicas, né, ao invés de fazer esse copiar e colar lá embaixo, escreve uma função lá em cima, que, pô, é um processo que sempre se repete, você tem que fazer várias vezes. Melhor você definir como uma função, aí você sempre chama essa função. E aí quando tiver que fazer uma alteração, se essa alteração for feita na função, já vai atuar aí para todos os outros processos do código, né? Você não vai ter que editar em todas as etapas, economizando tempo, né? E evitando também problemas de desatenção, né? Às vezes você não lembra que aquela mesma função você escreveu várias vezes no código e aí você só altera na primeira vez, põe para produção e aí depois quebra tudo, né? Então é importante você definir algumas funções com base aí no seu projeto, né? Com base no que fizer sentido dentro do seu projeto para poder executar tarefas repetitivas também. Além disso, o código ele tem que ser autoexplicativo, tá? Então, é muito importante a gente manter funções como curtas e específicas. Então, por exemplo, o nome da minha função é somar números, por exemplo, somar números inteiros, por exemplo. Ele só deve fazer isso, exatamente somar os números inteiros e retornar para você um valor. Não vale você fazer aí alguma outra operação, alguma multiplicação aí dentro que não tenha a ver com a definição da sua função, tá? Isso vai só atrapalhar o entendimento do seu código e, de fato, aí vai fazer com que tenha uma confusão quando a gente for fazer alguma adaptação, alguma melhoria, tá? Então, se você colocou aquele nome para a função,
de fato faça aquilo que aquela função está falando. Então, por exemplo, se eu colocasse o nome somar e multiplicar, beleza. Pode ser que em algum contexto faça sentido. Mas geralmente vale você quebrar em duas funções, né? Primeiro você soma, depois você multiplica. Vai depender, claro, de cada prática, mas a função ela deve fazer unicamente uma coisa, né? Tá bom? E aí, em resumo, o Clean Code ele dá preferência muito para simplicidade e clareza dos códigos, né? Então não adianta você utilizar aquela função extremamente rebuscada, que quase ninguém conhece, às vezes uma função muito nova, e utilizar ali para uma tarefa que poderia ser simples, escrita de outra forma, tá? Por quê? Porque se você tiver um código muito complexo de entender, com uma linguagem muito difícil, vai ser muito fácil a gente fazer a introdução de bugs num longo prazo, né? Vai ser muito demorado para outra pessoa que assumiu o projeto entender o que você fez, fazer os ajustes, e aí a gente pode acarretar em algum bug. Porque assim, hoje a gente está desenvolvendo o projeto, está desenvolvendo um protótipo e tudo mais, mas pode ser que amanhã a gente não esteja na mesma empresa, pode ser que a gente não esteja no mesmo produto, esteja em outro. E pô, vai ter gente que vai falar assim, não é mais problema meu, né? Não é mais responsabilidade minha. Mas, cara, isso é extremamente ruim, tá? A sua reputação depois vai ficar manchada, né? Se depois o desenvolvedor falar assim, pô, esse cara aqui escreveu da maneira mais confusa possível, utilizou coisas muito complexas para operações simples, pode ser que a sua reputação depois fique manchada e, enfim, depois seja difícil você voltar para aquela área, você vai ter alguma pessoa que não gosta de você, às vezes voltar para aquela empresa. Então não é legal, tá? Você tem que ser ético, tem que fazer o seu trabalho pensando no médio e longo prazo. E, enfim, você vai ganhando isso aí com experiência, né? Claro que assim, no começo, quando a gente está começando a desenvolver, geralmente a gente faz um código menos limpo, porque a gente não conhece as funções mais específicas, que fazem todo aquele trabalho de maneira mais simplificada. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai ganhando experiência, a gente pede para outras pessoas revisarem o nosso código, a gente vai entendendo que tem formas mais fáceis de fazer aquilo, formas mais fáceis de explicar aquilo que a gente está fazendo também. E aí, fazendo um paralelo, por exemplo, com o português, não adianta de nada você fazer uma frase extremamente elaborada, como se fosse de um livro de literatura clássica, para passar uma informação, se a pessoa que está ouvindo essa informação não entender. Então, com o código é a mesma coisa. Se você não tiver problemas de otimização, se isso não vai impactar diretamente no seu projeto, se não vai atrasar, por exemplo, o envio de alguma mensagem, alguma resposta que é crítica, escreva de uma maneira mais simplificada. Também o que você pode olhar é custo, né? Pô, se eu fizer de tal forma vai aumentar muito o meu custo. Beleza. Se aumenta só um pouquinho o custo, mas o seu código fica legível, eles vão gastar menos com o desenvolvedor que vai ficar 2 semanas a menos para entender um código que é complexo, né? Então, muitas vezes, o desenvolvedor alocado ali é muito mais dinheiro do que o custo ali com alguma infraestrutura, né? E assim, vai depender de cada contexto, tá? Vai depender de quão aplicável e escalável é a sua solução, o quanto isso vai impactar no final do dia, mas busque por manter pelo menos uma linguagem simples e otimizada, né? Então, sei lá, se o seu processo ele roda uma vez por dia, ele não é crítico, ele tem que rodar, sei lá, de madrugada. E aí, pô, você escreve uma função extremamente complexa que leva 5 segundos. Aí uma função um pouquinho mais simples que leva 10 segundos. E essa função só é chamada uma vez, por exemplo. Aí nem vai ser uma função, né? Vai ser uma parte ali do código mesmo. E aí, pô, o que vale mais a pena? 5 ou 10 segundos? O 10 segundos autoexplicativo ou 5 segundos bem complicado de explicar? Vai ser a de 10 segundos mesmo, né? Não é um processo crítico, não vai impactar em grande escala e vai ser muito mais fácil aí para uma próxima pessoa, para uma próxima pessoa entender, tá? Então, leve em consideração todos esses pontos, põe esses pontos na balança e sempre opte aí pelo contexto de código limpo, com base no contexto do seu projeto. Bom, já vimos aí
o que que é o Clean Code, para que que ele serve. Vou passar com vocês agora um pouquinho sobre os princípios do Clean Code, tá? Então, algumas coisas que servem aí para qualquer linguagem. Depois a gente vai olhar alguns artigos completos para Clean Code em Python e JavaScript. E por fim, eu encerro com vocês uma ferramenta aí para ver qualidade de código em grande escala, tá bom? Então, falando um pouquinho dos princípios do Clean Code, o primeiro princípio que a gente vê aqui, ele é de fato você manter o seu código com uma nomeação consistente e descritiva, né? Que nem eu já estava falando. O nome das suas variáveis, funções, classes e métodos, eles têm que ser descritivos, né? E também tem que ter uma convenção da nomenclatura sendo consistente em todo o código. Então a gente vai ver que dependendo da linguagem, a gente tem que escrever a primeira letra maiúscula ou tudo minúsculo, e aí a separação pode ser que tenha ou não, né? Pode ser que seja uma separação com underscore, né? Com underline. Então, sei lá, número do dia, por exemplo. O dia do mês. Vai ter linguagem que você tem que colocar com underline, vai ter linguagem que você vai ter que colocar maiúsculo, aí depois o do você põe o D maiúsculo de novo, e o mês você põe o M maiúsculo de novo. Então vai depender muito de qual estrutura você está utilizando, qual que é a convenção daquela linguagem, e é muito importante você manter isso aí ao longo do seu projeto, né? Então, por exemplo, escrever uma variável com todas as letras maiúsculas, é uma variável global, por exemplo, falando aí de Python. Você tem que manter esse mesmo padrão para o resto do código, né? Se é uma variável global, você também vai ter que utilizar aí no resto do código essa nomenclatura em maiúsculo, principalmente se você for criar outras variáveis, tá? E aí, além disso, o segundo ponto são funções pequenas e específicas, que nem eu comentei para você. As funções devem ser curtas, ter apenas uma responsabilidade bem clara e bem definida. Isso torna o código mais fácil de entender e de fazer modificações, tá? Porque muitas vezes, dependendo de como é o nome dessa função, você nem precisa ir olhar o que essa função está fazendo. Você já sabe ali pela descrição dela o que ela faz. E aí torna o seu código extremamente legível, tá? Você não precisa se atentar aos mínimos detalhes, você já entende ali o que está fazendo naquele processo. Além disso, terceiro ponto, comentários relevantes. Então, não adianta de nada você pegar o seu código e ficar comentando linha a linha o que está sendo feito, tá? Porque o código limpo, um bom código, ele tem que ser autoexplicativo. Quanto menos comentário, melhor. Porque o comentário ele atrapalha a leitura, tá? Só que aqui, cuidado, não é quanto menos comentário melhor se o seu código não estiver bem escrito. Aí tem um ponto aí para se considerar. Senão ninguém vai entender nada e nem tem comentário. Então, se a sua função ela é tão difícil de entender e você tem que comentar o que ela faz, será que não dá para simplificar essa função? Será que não dá para escrever ela de outra forma, que de fato fique mais fácil de entender, né? Às vezes você fez uma função ali completa em uma linha só. Sei lá, utilizou ali list comprehension, uma linguagem recursiva e tudo mais, e você escreveu tudo em uma linha, e aí, por exemplo, colocou if, colocou for loop em uma linha, e aí mais um monte de operações, de condicionais. Às vezes fica muito difícil de você entender. Às vezes vale você quebrar ali, ao invés de ser uma linha, você quebrar em 10 linhas, para que seja um código fácil de entender, tá? Não tem problema ter mais linha. O que importa é que a pessoa entenda a mensagem que você está passando. Se aquela pessoa pegar aquilo lá e entender errado a mensagem que você quis passar, pode ser que ela fique 10 horas tentando achar o problema em outra parte do código, porque ela achou que era uma coisa e na verdade é outra. Então, tenta ser bem descritivo, falar de fato o que aquela função faz. Isso vai ser muito bom se você tiver uma nomeação consistente, descritiva, tiver pequenas funções específicas, e esses fatores vão corroborando aí para que você tenha que escrever menos comentários, que o seu código precise ser menos
documentado, por assim dizer. E a pessoa que vai estar pegando vai olhar direto no código e já vai entender facilmente aí o que foi feito, tá bom? Além disso, evitar duplicação de código. Então, o seu código ele tem que ser organizado, feito de maneira modular. Então, se uma função ela repete várias vezes, você tem que somar os números várias vezes. Às vezes é importante eu escrever em uma função isso, né? Declaro ali uma função ou um método dentro de uma classe. E aí eu sempre chamo essa função para fazer determinada operação. Ao invés de eu ter 100 linhas de código a mais, só por conta dessa mesma operação repetitiva, tá? E aí eu já comentei com vocês, tem o problema de, tem que fazer um ajuste na minha função. Eu vou ter que olhar todas as linhas que tem essa função e fazer esse ajuste. E como a gente é ser humano, né? A gente tem uma probabilidade aí de ter um erro manual, de esquecer alguma coisa, e pode ser que tenha algum bug no futuro. E além disso, a gente busca manter a simplicidade no nosso código, né? Então ele deve ser o mais simples possível, evitar utilizar funções complexas ou que são pouco conhecidas, tá? Aquelas famosas gambiarras, né, que a gente faz e tal. Às vezes no calor ali do momento a gente está fazendo o código, tem que entregar alguma coisa, faz um ajuste rapidinho, procura ali, sei lá, no Stack Overflow, e aí copia e cola, e aí fica assim, tá falando sobre uma coisa A, com uma estrutura A, com uma descrição A, e aí do nada tem algo B, assim, algo exótico no meio, que você puxou de um outro lugar e que nem faz muito sentido, não segue as nomenclaturas que você está utilizando. Então toma bastante cuidado com isso. Se você for copiar, por exemplo, do Stack Overflow, dá uma refinada, vê se a linguagem que está sendo utilizada ali é a melhor. E faz adaptação aí para o seu código, né? Então, por exemplo, uma das coisas também, tá escrevendo em português, continua escrevendo em português. Tá escrevendo em inglês, continua escrevendo em inglês. Evita trocar um pouquinho aí a linguagem também que você está utilizando ao longo do código, tá? Além disso, teste regularmente, né? Então é muito importante a gente realizar testes nos nossos códigos. Existe uma série de testes automatizados que a gente consegue aplicar em grande escala para os códigos e ver aí se eles estão funcionando corretamente, detectar erros e bugs, antes que esses problemas se tornem graves, né? Então, antes que você tenha que apagar uma tabela em produção e trabalhar de novo, se você tentar identificar esses problemas com antecedência, e aí tem uma série de ferramentas que fazem isso, eu vou apresentar uma delas aqui, a gente consegue evitar aí problemas no longo prazo. Além disso, organização do código. O código tem que ser organizado de maneira lógica e intuitiva, com cada estrutura de maneira clara para que facilite aí a compreensão, né? E aí a gente tem algumas boas práticas de código, como por exemplo, evitar a utilização de variáveis globais, seguir princípios SOLID, que a gente vai falar um pouquinho depois, evitar condicionais aninhados, né? Então vários condicionais, um dentro do outro, e utilizar aí algum padrão de design sempre que possível. Então cada linguagem tem a sua convenção. Então busca entender a convenção daquela linguagem, porque isso vai facilitar muito a escrita e o entendimento dessa linguagem por alguma outra pessoa, tá? Evita escrever o código da sua maneira, da maneira que fique mais legível para você, porque de fato as convenções elas já são pensadas nisso. Então adapte-se àquela convenção daquela linguagem, tá? Às vezes a gente acha que no momento da escrita do código tá sendo muito fácil de entender e tal, mas depois pode ser que 3 meses a gente vai pegar aquele código, a gente não entenda nada. E tem aquele famoso meme, né? A pessoa olha pro código e fala assim, quem que desenvolveu essa... Fala um palavrão aqui, nessa merda aqui. Daí você vai ver lá no commit, né? Vai ver no GitHub. Fui eu mesmo. Poxa, que pena aí, né? Acontece. Então, toma cuidado bastante aí nessas convenções para você escrever um código que seja legível depois, que você não passe aí apertos para fazer esse entendimento, tá? E aí, pessoal, eu separei aqui alguns artigos. Deixa eu preparar a minha tela.
Beleza. Vou compartilhar aqui. Tá. Então, bom, tem esse artigo aqui, ó, Clean Code Python. Inclusive foi até um amigo meu que me mandou. Foi o João. E a gente tem também, ó, esse de JavaScript. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha com detalhe, né, do que é, eu vou colocar na descrição também esses dois artigos. E aí vocês podem se aprofundar aqui. São artigos bem longos, bem grandes, tá? Se você quiser, por exemplo, um artigo de Java, dá uma pesquisadinha no Google aí, certeza que tem alguma coisa relevante. E não vou me aprofundar tanto, até porque a gente já passou aqui 20 minutos, né? Temos um tempo um pouquinho mais limitado. Mas, se vocês quiserem algum vídeo mais específico sobre alguma definição, enfim, eu posso fazer também, tá bom? Mas a ideia é a gente dar uma pincelada por cima aqui das boas práticas. A gente já falou muita coisa de maneira geral para todas as linguagens. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro de cada uma, tá bom? Tá bom, o que é o Clean Code, né? A gente já falou bastante aí sobre o que seria o Clean Code. É fácil de entender, eficiente, fácil de manter, escalar, debugar e também refatorar, né? Quando a gente fala que refatorar é escrever o código de outra forma. Às vezes você, para ter uma melhor organização e tudo mais. Aí, ó, organização de arquivos, boas práticas, princípios, indentação, declaração, convenções de nome. E aí, por exemplo, no Python, a gente tem a PEP8, né? Que é um guia aí de estilo que tem algumas convenções do próprio Python. Então, por exemplo, nome de classes, para quem trabalhar aí com orientação a objeto, né? Você tem as classes, você tem que separar elas aqui, ó, camel case. Então é como se fosse um camelo mesmo, né, com as corcovas. E aí cada palavra você junta elas e coloca a palavra seguinte com a letra maiúscula, que nem eu estava comentando. E aí quando a gente fala nome de variáveis, elas são snake case, né? E todas em letra minúscula. Então, por exemplo, first name, as funções também seguem o snake case. Então, quicksort pode ser o soma números, né? Então eu escreveria soma, underline números. E aí as constantes, pode ser aqui as variáveis globais também, a gente coloca com a letra maiúscula, né? Então, por exemplo, o número π, por exemplo, que é o 3, 14, 15, 9. A gente coloca aqui como letra maiúscula e define ele logo em seguida. E aí se eu criar uma outra constante, eu coloco com essa letra maiúscula também. Aí os módulos tem que ter um nome curto, snake case e todos lowercase também. Então, no Python a gente utiliza muitos módulos e bibliotecas. A gente sempre tem que estar utilizando essas funções pré-prontas. E a gente já vê que elas, por padrão, já são escritas aí da maneira mais adequada, tá? E aí aqui um outro ponto. Se você utilizar aspas simples ou aspas duplas, você pode utilizar qualquer uma das duas no Python. Só mantenha isso aí de maneira consistente, tá? Então, pô, vou escrever uma frase, um texto, não vou escrever em uma variável com aspas duplas e na outra com aspas simples. Não faz sentido. Continue utilizando as aspas duplas ou continue utilizando as aspas simples. E aí, por exemplo, se você quiser adicionar uma coisa dentro dessa frase depois, quando você for fazer algum concatenado, enfim, ou até colocar ali uma formatação, utiliza ali aspas duplas, por exemplo. Então faz de maneira diferente. Aí, indentação. Utilize 4 espaços. O espaço preferido em relação às tabs. Eu utilizo tab, tá? Em Python, pô, a gente tem que utilizar tab toda hora. Tem que fazer essa indentação toda hora, né? Porque a nossa quebra de código é com base na indentação. Aí as linhas não devem ter mais de 79 caracteres. Então, pô, linhas muito compridas. Provavelmente você está fazendo mais de uma função na mesma linha. Ou, assim, tá mal explicado aquilo que você está fazendo. Você está sendo meio redundante. Então, tenta manter conciso aí o que você está fazendo também. Enfim, de maneira geral aqui, ele traz várias opções e convenções que são muito relevantes aí para quem está programando em Python, tá? Então, ó, por exemplo aqui, ó,
para espaço em branco, né? Evitar espaço em branco antes de colchete, chave, evitar colocar em qualquer lugar também. Comentários, ó, os comentários não devem contradizer o código também. Então, pô, se de fato está comentando, faça algo que faz sentido e tendo conhecimento daquilo. Sentenças completas, enfim, coloca um espaço depois do hashtag. E aí você tem, assim, uma série de IDEs que já fazem esse trabalho para você, tá? Então você não tem que se preocupar tanto com isso. Você pode dar um refactor ali, por exemplo, no seu código, e ele vai escrever o seu código de maneira mais bonita, né? Mais legível. Então, tem várias IDEs aí, PyCharm, Visual Studio, onde você já tem essas sugestões, tá bom? Como se fosse um corretor de texto aí do Word, você tem essa sugestão para o código Python também. Aí, por exemplo, aqui, ó, non-Pythonic solution. Seria assim, ó, com um N, sum all e o for aqui dentro, né? E aí uma Pythonic solution seria você utilizar a função sum com range, né? Então, pô, você não precisa escrever a função de soma se já existe essa função pré-pronta de soma e você já muita pessoa já utilizam, né? Então, pô, é extremamente conhecida, é uma função simples. Então, para que você vai escrever essa função do zero aqui? Utiliza a função sum, fica bem mais fácil e o pessoal consegue entender melhor. Pode ser que no primeiro momento fique difícil para você entender, pode ser, mas vá olhando no detalhe, aprenda melhor sobre aquela função, dá uma pesquisadinha. Se tiver dúvida, pergunta para uma outra pessoa, pô, eu escrevo assim ou escrevo assado, né? E aí você vai ter uma conclusão aí do que é melhor para você, tá bom? Ah, e aí tem uma biblioteca também, ó, do Python, que é a biblioteca DIS, que é basicamente um easter egg que a gente tem dentro do Python, criado em 1999, e ele mostra algumas convenções que a gente tem dentro do Python, né? Então, bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor que complexo, complexo é melhor do que complicado. Então, às vezes, pô, se escrever várias linhas complicadas, é melhor você colocar alguma coisa, uma função mais complexa mesmo, que faça sentido. Aí, special cases não são, casos especiais não são bons o suficiente para quebrar as regras, né? Enfim, agora é melhor do que nunca. E várias outras regrinhas aí que a gente tem, né? E aí, pô, alguns princípios de código. Dry, don't repeat yourself. Então, de fato, ó, aqui a gente entra naquela de, pô, não escrever várias vezes a mesma coisa. De fato, definir uma função. Aí essa essa que eu acho bem legal. Keep it simple, stupid. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é melhor você fazer os sistemas simples, que funcionam melhor, do que sistemas complicados, né? Pra que complicar, pô? Pô, às vezes tem uma pessoa nova que vai entrar no time aí, às vezes ela não vai entender. Então é importante. Você também já esteve na posição dessa outra pessoa, sabe? Então, se não tiver nenhum. Como eu falei, né? Se não impactar em nada em otimização e tudo mais, mantenha simples. Acho que é bem melhor. Aí SOC, Solid também, né? Que é extremamente importante aí, principalmente para quem trabalha com orientação a objeto. Tem alguns formatadores de código no Python. Black, Flake, Autopep. Tem esses Python linters também. Enfim, tem uma série de coisas aqui dentro do Python também, tá bom? Vocês podem olhar aqui com mais calma, eu já li esse artigo inteiro. É um artigo bem legal, bem completo. E aí o link, como eu falei, vai estar aí na descrição, tá? Além disso, tem para o JavaScript também esse artigo. E ele fala, assim, no geral, sobre as mesmas convenções que a gente fala do Python. O que vai mudar é, às vezes, o nome de variável, como escrever uma função, convenções específicas para o JavaScript. Mas o bom senso, ele é comum para qualquer linguagem de programação, tá? Então, depois que você entende
você já vai ir pegando o jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, usar try-catch nas requests de APIs, né? Então, pô, de fato identificar os erros e tratar esses erros, né? Não simplesmente fazer um request aí de uma API e boa, né? Aí se quebrar, quebrou. Então, de fato, tentar entender quais são os erros que podem acontecer. Aí tem o linter também, que é esse slint, que também faz uma análise estática aí do código, né? Ele vai tentar identificar erros programáticos, erros de estilo, do Java e do TypeScript. Aí o editor também, ó, por exemplo, dependendo do seu editor, da sua IDE, você consegue ver já se tem algum probleminha no seu código, enfim, coisas redundantes. Aí que mais? Utilizar também, ó, template strings, né? Então, por exemplo, evite escrever assim, ó, hello mais username mais welcome to workspace name. Escreve já com uma formatação, né? Com a formatação de string. Então coloca essa chave, coloca a variável aqui dentro. Isso vai facilitar aí também a leitura do seu código. Utilizar o regex, né? Então, pô, às vezes você tem que fazer um tratamento ali de uma coluna, enfim, ou achar algum texto dentro de um outro texto. Utiliza o regex, apesar de ser esotérico, né? Que eles falam aqui no primeiro momento, porque o regex mesmo eu acho difícil de entender, principalmente quando você está olhando pela primeira vez. Mas é extremamente bom aí para fazer análise e parseamento de textos. Aí utilize outras opções, né, para fazer encadeamentos. Então aqui no JavaScript a gente tem essa opção de colocar uma interrogação, ao invés de colocar esse end aqui, né, várias vezes, consegue colocar uma interrogação. Aí evitar nesting, né, então alinhamento de funções, de condicionais. E comentar aí códigos atípicos, mas não troque por legibilidade do código, né? Então, o seu código ele tem que ser legível e não vale você colocar um monte de comentário que não tá agregando nenhum valor, sabe? Então, pô, se você tem que pôr muito comentário também, dá uma olhada primeiro se o seu código não pode ser refatorado, escrito de outra forma, tá? Como eu falei, é mais difícil no começo, você vai pegando com a prática, mas depois que você sabe, você tem que aplicar aquilo, né? Agora que vocês já viram meu vídeo aqui, vocês têm que começar a aplicar isso, senão, pô, é uma diligência aí, né? Vocês sabem do problema, sabem que o problema existe e vão continuar codando da mesma forma. Isso traz muita senioridade para vocês, mostra que você de fato sabe escrever aquilo bem, pensa no próximo também, pensa no próximo desenvolvedor e, pô, o cara vai bater o olho no seu código e falar assim, pô, coisa limpa, coisa bonita, entendi tudo que essa pessoa quis dizer. E isso traz muito valor aí para o que você está fazendo, tá? Quantas vezes que eu já não peguei um código que estava mal escrito, que tinha várias funções duplicadas, e, pô, foi um inferno de entender aquilo. Então, pô, de fato, se você já conhece, já sabe o Clean Code, utilize isso. Eu também não vou falar assim que eu escrevo 100% Clean Code todo o tempo. Não é verdade, tá? Hoje em dia eu busco utilizar muito mais. Acho que no meu começo de carreira, começo programador, eu utilizava menos, até porque eu não conhecia muito bem os princípios, não conhecia muito bem as funções. Mas vocês que estão aprendendo aqui, seja uma pessoa que, pô, já tem experiência na área ou que está começando agora, atente-se a isso. Isso vai te jogar para frente, sabe? Teve vários códigos que eu já li, pô, extremamente bem escritos, com comentários concisos, quando deveria ter comentários. Então, de fato, aí utilize as ferramentas para escrever um bom código e entregar com valor. E aí, para fechar, pessoal, eu vou falar de uma ferramenta aqui, não vou mostrar ela no detalhe, mas uma ferramenta que é muito utilizada para fazer análise massiva aí dos códigos, para entender de parte estática, né, se o código ele tá bem escrito, se tem problemas, se tem vulnerabilidades. E essa ferramenta, vocês já podem ter ouvido falar, talvez a sua empresa já utilize, é o Sonar Cube, tá? Então, se escreve Sonar e o Cube se escreve com Q.
Ele é uma plataforma aí de fato para análise estática. Tenta achar essas brechas aí em códigos. Ele olha muito para a qualidade de código, identifica bugs, vulnerabilidades de segurança mais conhecidas, né? E busca manter também o seu código limpo e organizado. Então ele já vai devolver para você feedbacks de pô, o que você poderia estar melhorando, já faz uma análise automática aí do seu código, de como você pode escrever de maneira mais correta. Ele identifica aí oportunidades de simplificação, né? Então às vezes seu código está duplicado, tem uma complexidade muito grande, faz já alguns testes pré-prontos, e também tenta seguir aí as conformidades de padrão daquela linguagem, tá? Então, tem uma série de ferramentas pré-prontas aí no SonarQube, que é muito legal para te trazer já uma informação do que deve ser feito para ter um código limpo. Claro, tem muita gente que odeia o SonarQube, né? Já ouve falar do SonarQube, já dá um arrepio. Pode ser que venha um monte de coisa com problema, vai vir, né, provavelmente. Se você é um humano como eu, né, você vai ter alguns problemas apontados ali. Mas isso é pensando no longo prazo do projeto, pensando numa continuidade. Então, de fato, você tem que entender aí se tudo que está sendo apontado lá faz sentido ou não. E aí adequar para o seu estilo de escrita, para o seu estilo de código e adequar com o contexto também, tá? Não precisa... Pô, agora eu vou ter que escrever o código extremamente correto, extremamente limpo. Não necessariamente, tá? Eu acho que também tem que ter uma boa dose aí de bom senso. Porque às vezes você não precisa gastar 10 horas refatorando seu código, sendo que ele é só uma POC, por exemplo, né? Uma prova de conceito. Então, às vezes, você nem vai utilizar aquilo no longo prazo. Então, depende muito do contexto, tá? Tudo aí em tecnologia depende do contexto. Lembra aquela pergunta que o professor fazia aí na escola, na faculdade? Pô, qual é a resposta disso aqui? A galera sempre responde assim, depende. Nesse caso também depende, tá? Então depende aí de cada contexto, depende da aplicação, depende do que você está fazendo. E essa plataforma do SonarQube, ela pode ser integrada aí, ó, com ferramentas de construção de projeto, né? Então, com o Maven, que utiliza o Java, com o Gradle, que utiliza o Java, o C, C++, JavaScript, e pode ser utilizado em um servidor local ou até mesmo num servidor da nuvem, né? Ele ajuda muito na construção dos projetos em si, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Vocês não têm mais desculpa agora para escrever código não limpo, tá? Então comecem a refletir aí, pô. Certeza que muita gente aqui já pensou assim, pô, semana passada, ontem mesmo estava escrevendo um código e poderia ter feito ele de maneira mais otimizada, né? Se eu tivesse visto esse vídeo antes. Então, pô, se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com um amigo seu, que também precisa ver esse conteúdo, que não conhece do Clean Code. Tem uma série de vídeos aí no YouTube do especialista em Clean Code, tá? Então, tem um livro também sobre Clean Code, bem famoso. Eu busquei dar uma resumida aqui para vocês, apesar do vídeo ter ficado longo, e trazer as principais informações. Mas espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. Me ajuda muito isso, me ajuda demais, demais, demais. E compartilhem com os amigos, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Foi um prazer fazer esse vídeo aqui com vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.